Serão mesmo 3 escândalos aqueles que vamos falar? O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting num recurso que o Sporting fez a propósito do Nuno Santos ter alegadamente batido num vidro e ferido uma menina depois de ter sido substituído num jogo que teve lugar em Aveiro, na final da Supertaça. Ele tinha sido punido com 8 jogos de suspensão e 3.750 euros de multa, e o que acabou por ser o castigo foi anulado. O Conselho de Disciplina, se calhar, exagerou. Teve mão pesada, como dissemos na altura, insinuando alguma injustiça. Possivelmente assustou-se ou preocupou-se com a reação do público. Isso acontece muitas vezes a todos os órgãos, inclusive aos tribunais de desporto e aos outros também. E, portanto, tomou essa decisão. Agora, o Tribunal Arbitral anulou a decisão. Não é um escândalo, mas podia ser. Tratado como um escândalo é o que se passou com a criação em Espanha e a aceitação por parte da Federação Internacional de uma seleção nacional do País Basco de pelota basca. Como se calcula, a Federação é dominada pelos bascos, a Federação Internacional, e uma alteração na lei espanhola feita em 2023 permitiu criar este tipo de seleções. E, portanto, na teoria, a seleção espanhola de pelota basca pode vir a defrontar a seleção basca, de pelota basca. Vamos ver se isto não passa para o futebol, ou se passa para o futebol, vamos ver o que é que dá, porque isso teria consequências muito sérias. Imaginem, para a força da seleção espanhola, imaginem uma seleção da Catalunha, uma seleção da Andaluzia, uma seleção basca, partia completamente da seleção espanhola. Isto já acontece em Inglaterra, não é o fim do mundo, onde há a Escócia, o país de Gales e a Inglaterra, mas em Espanha aparentemente é um escândalo. Outra questão interessante, que também é discutível, é a questão de Novak Djokovic e outros jogadores tenistas de ténis associados terem decidido processar o ATP, a Federação Internacional de Futebol. Os jogadores negam tratar-se de uma questão de dinheiro, dizem que é uma questão de princípios, mas normalmente quando se nega é porque se está exatamente a falar de dinheiro. E não tem problema nenhum. O que eles dizem é que a Associação de Ténis Internacional, a famosa ATP, se tornou numa burocracia enorme que é um servidor de dinheiro e que esse dinheiro faz falta aos jogadores. E provavelmente faz. Nós, quando pensamos em jogadores de ténis ou de futebol, pensamos no Djokovic, no Ronaldo, nesses que são riquíssimos e extremamente bem-sucedidos. Mas a maior parte dos desportistas são remediados quando são. Porque o desporto é muito selecionador, funciona em pirâmide e só mesmo os de cima é que vivem bem daquilo. Os outros vivem mal, portanto percebe-se esta questão. É uma questão que se porá a seu tempo também no futebol. Vamos ver o que é que os tribunais decidem quanto a isto e recordo que as grandes alterações no futebol atual, por exemplo, foi o Tribunal da União Europeia que vai permitir a Superliga. Vamos ver o que é que acontece. O nosso direito ao golo vai para Kenda, um grande jogador do Sporting que aos 17 anos é transferido por 51 milhões, e para Frederico Varandas, que negociou de maneira a proteger o jogador e o Sporting, e o jogador ficará em Portugal mais época e meia. Até breve.